Foi aqui que me pediram para mostrar como eu estudo coreano. Annyeonghaseyo, eu me chamo Tassiana e sou estudante de coreano e inglês. Mas antes de mostrar como foi a minha trajetória com o Hangul, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Bom, como todo conhecimento, a gente precisa construir de uma base. Eu também fui assim. Eu conheci o Hangul em 2023. Eu comecei a estudar por hobby, eu comecei a estudar porque eu amei essa língua. Mas uma língua totalmente diferente da nossa, em questão de tudo, em escrita, em fonética. O idioma coreano, ele é diferente dos demais. Eu já estudava inglês, mas eu tinha dado uma parada no inglês porque eu estava me sentindo travada na gramática. Então eu decidi arriscar no coreano e saber se eu ia conseguir aprender pelo menos alguma coisa do coreano. E eu me surpreendi porque hoje eu consigo já falar coreano, o básico. Inclusive, eu já fui para a Coreia e consegui falar como taxista. Em 2023 eu comecei a estudar o coreano. Comecei pelas vogais, comecei pelas consoantes, saber como era a estrutura desse idioma. O Hangul foi criado pelo rei Sejong para o seu povo, com a finalidade de instruí-los e educá-los de forma simples, pois o seu povo não tinha um idioma deles próprio, tá? E a história conta que o rei Sejong, ele recebeu uma palavra do céu, que o seu povo estava perecendo na miséria porque eles não sabiam ler e nem escrever. Então, como a elite daquele tempo tinha acesso à educação e o seu povo estava perecendo, ele decidiu criar o Hangul. E é por isso que me fascina esse idioma, porque a criação desse idioma teve um propósito muito maior. O Hangul, ele sobreviveu a uma perseguição, porque por ser fácil, o rei Sejong, ele foi zombado e até perseguido, teve os seus escritos queimados, mas alguns ainda sobreviveram. Por eles acharem, os escribas da época, as pessoas que tinham convivência com o rei Sejong, acharem tão fácil o idioma que aquilo ali só seria para crianças e mulheres. Mas o Hangul sobreviveu à perseguição ou preconceito. Inclusive, foi possível, através do Hangul, os coreanos serem evangelizados com o Novo Testamento. Mas isso é história para outro vídeo. Esse aqui é o caderno que eu estudo até hoje, tá? Comecei a estudar através de um aplicativo fornecido por um professor de forma gratuita. E ali tinha apenas o básico do idioma para que você pudesse aprender. Comecei pelas vogais. Não sei se vocês vão ver. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Aqui é a parte das vogais, das consoantes em coreano. Tudo marcadinho. Depois disso, tem algo chamado batim. Esse é o terror dos aprendizes do idioma coreano. O batim tem até um vídeo nas minhas outras redes sociais. E para você que não me segue, já vai lá e segue. Eu vou deixar aqui o arroba. E você vai ver que lá tem uma explicação dentro de um vídeo simples do que é o batim. O batim, ele é basicamente uma letra que vai abaixo da sílaba coreana. Sim, uma sílaba coreana pode conter até 4 letras. Por exemplo, na palavra muito, mani, é a primeira sílaba da palavra, ela contém 4 letrinhas. Então, o batim é o próximo passo de quem estuda o idioma coreano para entender as palavras. Depois de batim, eu comecei a aprender expressões em coreano. Expressões como olá, que é o annyeonghaseyo, de modo mais formal, ou informal, annyeong. Aprendi 잘가, que é basicamente vá bem, que 잘 é bem, e ga vem do verbo 가요, que é ir. Então, é tchau, vá bem. Aprendi expressões que estavam ali inseridas nos doramas, como nomichoso, 여보세요, 감사합니다. Você que não sabe, o coreano, ele tem alguns módulos, assim também como no português, tá, gente? Ele tem algumas formas hierárquicas
que você precisa aprender para poder se comunicar dentro da sociedade coreana. E isso é muito forte lá. Você precisa saber com quem você está falando e qual a formalidade que você vai usar com essa pessoa. Então, quando eu comecei a aprender, eu aprendi o formal, que dá para falar com amigos, que dá para falar com qualquer pessoa dentro da sociedade coreana. Você pode usar o coreano, o formal, mas existem ambientes e pessoas que você precisa usar o nível mais alto de formalidade. Tem as estruturas como hamida, submida. Existem essas formalidades dentro do idioma coreano. Isso torna um pouco mais difícil, mas não impossível aprender o idioma coreano. Eu aprendi expressões como Bogospo, que está muito inserido nos doramas, que é Bogospoyo é você querer ver, tá? Mas também isso pode ser subentendido como estou com saudade de você. E tem Orikaseyo, que é onde você vai. Mas se eu pudesse te passar algumas expressões para você se virar dentro da Coreia do Sul, eu te passaria expressões como Odieyo. Você quer saber onde fica o banheiro? Hwajanshire Odieyo. Você sabe onde fica o banheiro? Igo 얼마요? Quanto custa isso aqui? Depois, eu aprendi sobre os números. No coreano, existem dois sistemas numéricos. Tem os sino-coreanos e tem nativos coreanos, que são dois sistemas numéricos que você precisa aprender. Então, eu aprendi. E sempre que eu estudava, eu sempre deixava, não sei se vai dar para vocês verem, uma notinha. Eu escrevia para mim mesma essas notinhas para que eu pudesse ser encorajada. Então, eu sempre escrevia algo do tipo: não se esqueça de praticar. Ou então, persevere. Fighting. Você precisa perseverar. Então, eu fui aprendendo expressões, palavras em coreano, palavras-chave, como. Várias palavras, na verdade, eu aprendi. Eu aprendi muitas palavras que eu acho que eu nem vou usar. Mas é importante saber. Aprendi também verbos em coreano. Muito importante, gente. Aprender os verbos em coreano. Aprendi verbos como descansar, acordar, levantar, ler, comer. Aprendi ensinar, amar, estudar. Então, aprendi vários verbos. O idioma coreano, ele tem também umas surpresinhas, que são as estruturas gramaticais. É uma grande surpresa, porque além dessas estruturas gramaticais, também tem as partículas. Partículas de sujeito, partículas de tópico, partículas de objeto, que é super importante para você identificar qual o sujeito da frase, tá? Qual o sujeito da frase, qual o objeto da frase, qual o tópico da frase, que é para saber sobre o que você está falando. Então, existe o idioma coreano, tem várias facetas. Ele é bem diferente do nosso, tá? Então, aprendi adjetivos como estar grande, estar curto, estar longe, tá calor, né? 지금 더워요. Agora está calor. Comecei a estudar em uma escola. E aí eu tenho algumas apostilas. Eu entrei em uma escola, eu permaneci 1 ano nela, tá? E aí eu encerrei o meu ciclo nessa escola e comecei em outra escola a estudar o coreano. Aprendi várias outras coisas que têm avançado o meu coreano. É bem verdade que para você aprender um idioma, você precisa estar ali constantemente em aprendizado, praticá-lo e não ter pressa. Você não pode ter pressa quando o assunto é aprender idioma, porque você pode aprender o básico para se virar, mas isso não quer dizer que você vai se tornar fluente em pouco tempo, tá? Claro, isso vai de pessoa para pessoa. Uma parte muito importante que eu não posso esquecer de falar para vocês é que quando eu comecei a estudar o idioma coreano, eu estava numa fase bem difícil da minha vida. E eu decidi estudar o coreano como um hobby, para distrair a minha mente, para aprender algo novo, e isso foi muito bom para mim.
eu me apaixonei pelo idioma coreano, me apaixonei pela Coreia do Sul e pela sua história. Inclusive, pela graça de Deus, esse ano, em 2025, eu pisei na Coreia do Sul, conheci lugares turísticos, conversei com taxista, vi o país que eu só via pelas telinhas e foi possível para mim chegar até lá e até usar o meu coreano super básico, simples. Passei até para minha Sonzenim, que eu tinha falado, mesmo errando gramaticalmente, o taxista conseguiu me compreender, eu consegui compreender ele. O nosso assunto, assim, não foi tão extenso, mas foi muito bom. Quando eu não consegui entender ele, eu falei, minha neo, de desculpa pra ele. Ele, guetanayo. Ele falou que tava tudo bem. Ele gostou muito, porque ele viu que eu era uma pessoa brasileira. Eu falei pra ele, né, Brasil será minha eu falei que era brasileira, que estava estudando coreano. Ele perguntou onde era a escola onde eu estudava, né? E eu falei que a minha escola era no Brasil. E isso, o papo foi desenvolvendo e nada estava sendo gravado. E as minhas amigas, nossa, isso precisa ser registrado. E aí elas registraram só parte dessa conversa e foi quando a gente já estava terminando, porque eu estava com aquele medinho de me prolongar no assunto, não entender o que ele estava falando, mas valeu super a pena. Foi uma experiência incrível. Eu vi que, mesmo errando gramaticalmente, eu era capaz de me comunicar em outro idioma. Apesar dos desafios desse idioma, eu amo aprender o coreano. Apesar dele ter várias facetas, ele é um idioma que eu me apaixonei e que me abriu os olhos e me fez enxergar que eu sou capaz de muito mais. Então, se você gostou desse vídeo, se você também tem esse desejo de aprender o idioma, seja por hobby, seja para abrir novas oportunidades para você, acredite em você mesmo, peça a Deus para que Ele te dê a condição e vá em frente, vai aprender um idioma, seja coreano, seja inglês, seja francês, seja qualquer outro idioma. Pega o teu caderno, começa fazendo 1%. Se você não tem condições agora, começa com aulas grátis no YouTube, sabe? Uma coisa que eu vejo é que, se a gente quiser, a gente já tem alguns passos andados aí na caminhada. Não se esquece de deixar o like aqui se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para me encorajar a fazer mais conteúdos para vocês. Eu já quero pedir perdão, eu não sou, né, uma blogueira, mas eu gosto de compartilhar experiências da minha vida, compartilhar aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo, porque eu sei que a minha vida, ela tem um propósito maior em tudo, em tudo. Até mesmo em aprender um idioma. Pode fazer a vida de alguém mudar. Não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Um beijo. Annyeong.